a utilização de dados sobre o Covid-19 por webjornais brasileiros. Uma pesquisa de Carla Gabriela Silva dos Santos, bolsista de iniciação científica na modalidade PIBIC, 2020-2021, pela Universidade Federal do Amapá, e Cláudia Maria Arantes de Assis Saar. Antes de tudo, é necessário contextualizar o que é o webjornalismo. Então, o jornalismo de web se refere a uma área da internet que é destinada ao fazer jornalístico. É basicamente um espaço cheio de possibilidades dentro da internet, onde o texto pode ser agregado com multimídias e, assim, as possibilidades de levar a informação ficam infinitas. Justamente por isso, essa modalidade ganhou tanta força, porque é possível entregar a informação das mais variadas formas. E a nossa pesquisa, ela é toda feita em cima de webjornalismo. Todo o vasculhamento por informações foi feito em webjornais, e a intenção é justamente trazer com este vasculhamento informações que possam ser colocadas em debate na esfera pública. Materiais e métodos. Os métodos de análise e de elaboração dessa pesquisa foram análise de conteúdo, pesquisa bibliográfica para estruturação teórica e a mineração de dados, que eu diria que é a base da pesquisa. A análise de conteúdo nós podemos contextualizar enquanto um conjunto de técnicas. Esse conjunto de técnicas ele é elaborado através de processos ordenados, que a gente possa chegar em inferências com as mensagens obtidas, com os conhecimentos obtidos. Além da análise de conteúdo, nós temos também a mineração de dados, que é um processo que visa analisar de maneira padronizada padrões e discrepâncias nas informações obtidas dentro desses webjornais. O processo é dividido em visualização dos dados que podem ser interrelacionados graficamente, classificação dos elementos ou categorização, criação dos modelos preditivos e, por último, a análise da associação, feita através dos dados obtidos. O processo foi a identificação na alteração no processo de consumo de mídia durante a pandemia. Essa checagem ela foi feita com uma variação de internautas entre os anos de 2018 e 2020, para identificar também uma alteração no consumo de mídia desses internautas, e a partir disso foi observado nas agências com conteúdos em português as matérias que fossem relacionadas à Covid-19 no Brasil. A checagem desses portais noticiosos foi para identificar quais os veículos massivos de disseminação de matérias sobre Covid existem no Brasil. 13 portais foram definidos e a captação de dados avançou seguindo os critérios de matérias publicadas no período entre o período de 1 de março de 2020 a 1 de março de 2021, que possuíssem na manchete a palavra Covid, coronavírus, Covid-19, enfim. Os resultados foram Estadão, UOL, G1, MSN, Folha de São Paulo, Metrópolis, Nexo Jornal, Agência Brasil, Reuters, DW, CNN Brasil, BBC Brasil e HuffPost. Em cada portal, nós fizemos o processo de identificar as matérias que continham Covid ou coronavírus no título, salvar essas matérias em PDF, salvar o título e o link de acesso. Dessas 11.717 matérias captadas, elas foram catalogadas, analisadas e catalogadas no Excel. O processo foi para identificar os dados numéricos referentes à contaminação, óbitos, testagem e imunização, para identificar em quais portais esses dados eram normalmente divulgados. Desse afunilamento das matérias, os webjornais apresentaram os seguintes resultados: 9.433 matérias com dados numéricos sobre contaminação, óbitos e vacinação.
A análise desses dados foi feita para trazer à tona informações que normalmente não estão em discussão, porque podem se perder na divulgação, enfim, podem sofrer alterações, e também porque podem ser transformadas por fake news. Afinal de contas, desde o início da pandemia, nós enfrentamos essa onda de modificação, alteração das informações. Então, analisar esses dados de acordo com um contexto de pandemia, de acordo com uma mudança tanto econômica quanto social, em escala mundial, é muito importante para a gente saber de que forma esses dados são tratados e eles são divulgados para a sociedade, para que assim a gente possa trazer à tona essas informações e discussões que antes não eram postas em prática.